Todo mundo acha que é impossível domar uma Horaga, mas a verdade é que o Megumi conseguiria derrotar ele em segundos se ele quisesse. E você vai sair desse vídeo enxergando as 10 sombras de outro jeito. Muita gente olha para as 10 sombras e pensa que ela é só mais um poder de invocação, aquele clichêzão que tem que ter em todo anime. Mas na verdade vai além disso. Essa técnica é um ecossistema completo de combate que consegue evoluir, se adaptar e que cobre todas as necessidades de uma luta. E principalmente, esse sistema não precisa de uma Horaga, ele roda sozinho. E na real, um usuário que domina bem os outros 9 Shikigamis já consegue chegar no grau especial muito fácil. E para você começar a entender, tem 2 motivos para isso. Primeiro, que cada Shikigami tem uma natureza diferente. E segundo, que tem alguns deles que simplesmente são infinitos. Eles não têm um limite, claro. E aqui vai começar a ficar interessante. O anime já mostrou o Megumi usando a fuga do coelho, que é esse enxame aqui. Mas hora nenhuma o número desses coelhos acaba. E é por isso que o Megumi usa uma pilha deles, para se esconder, para se mover, para arremessar um prédio inteiro. Além de que, mesmo destruindo um monte deles, não parece que o enxame fica mais fraco. E aqui vai uma interpretação minha. Já que Megumi precisou derrotar ele para conseguir domar o Shikigami, eu imagino que exista um único coelho central que, destruindo ele, os outros vão junto. Mas ainda assim, tenta achar um único coelho no meio desse monte aí. Boa sorte. E só isso já é quebrado, mas tem mais. O touro perfurante. Esse aqui o Megumi nem domou no anime ainda, mas ele é fácil de entender. Ele corre e ataca em linha reta, e quanto maior a distância que ele percorre, mais força ele acumula no ataque. E mais importante, não tem um limite para esse acúmulo. Ou seja, se você fizer ele correr bastante, o impacto pode ficar incalculável. Mas a fraqueza é que ele não pode mudar de direção no meio do ataque, e isso parece que é uma regra do poder dele. Mas isso só é um problema enquanto você ainda não domou ele, porque depois dá pra contornar isso. E guarda ele na cabeça, porque ele é a chave pra domar inclusive o Mahoraga. A gente vai chegar lá, mas vai acompanhando. Agora, vamos pros que têm naturezas diferentes. O primeiro é o Nui, que consegue disparar descargas elétricas. E caraca, isso só já é muito apelão, porque com o refino certo, você consegue jogar até um relâmpago no inimigo. Além de ele também ser mais difícil de acertar por ser voador. Tem também o elefante abundante, que gera essa água amaldiçoada. E por ela ser uma água amaldiçoada, ela também dá dano. E também não é mostrado um limite certo de quanta água ele pode gerar, mas vamos assumir que ela não é infinita. Mas só de ser outro elemento, o elefante já aumenta muito o seu deck de possibilidades. E agora um dos mais absurdos, que é a rena circular ou cervo redondo. Ela consegue usar energia reversa. E isso é absurdo, porque ela consegue se curar, consegue curar os outros, pode dar hit kill em qualquer maldição por ter energia positiva, e a liberação desse bicho é tão absurda que ela consegue interferir até com outras técnicas amaldiçoadas. Já que a energia amaldiçoada normal é negativa e a reversa é positiva, as duas vão se chocar e vão se aniquilar. Ou seja, você consegue ter suporte e controlar o combate se você tiver ela. E agora entra aqui uma possibilidade. Se você for curioso bastante, dá pra tentar aplicar a reversão nos poderes dos outros Shikigamis. Tipo fazer o elefante cuspir fogo. Isso aqui nunca foi mostrado, tá? É só uma especulação minha. Mas isso é coerente com o sistema, não tem nada que diz o contrário. E só esses 5 que eu falei já te dão muitas possibilidades, porque é como se você tivesse 5 técnicas diferentes. E tudo isso sem citar Mahoraga, sem falar de fusões, de uso no corpo, de dominar a sombra, tá entendendo? As 10 sombras já são fora da curva sem nem chegar no ponto mais forte delas. E é agora que ela vai ficar desbalanceada de verdade, vai vendo. Se algum dos Shikigamis for aniquilado, não dá mais pra usar. E é por isso que o Megumi recolhe os dele quando eles se machucam, porque se eles não aguentarem, ele perde pra sempre. E isso aconteceu com a Orochi, por exemplo, que o Sukune explodiu lá na primeira temporada. Desde lá, o Megumi não consegue usar ela nunca mais. Mas um Shikigami que é perdido acaba sendo herdado pelos outros que sobram. Então, de algum jeito, a Orochi foi incorporada nos 9 restantes. A obra não explica como, então isso aqui é a minha interpretação. Mas ou os Shikigamis ficam com um aumento geral na força deles, ou um deles passa a conseguir usar as habilidades daquele que foi perdido. Mas o ponto é, perdendo um Shikigami, o poder total da técnica continua. Você não fica mais fraco. Mas é claro que ninguém quer perder nenhuma sombra, porque isso diminui a versatilidade. Então existe um jeito de proteger os Shikigamis, que é invocando eles parcialmente. Desse jeito dá pra invocar literalmente só a sombra deles, e nesse estado o bicho não pode ser destruído de jeito nenhum, então não vai ter mais o risco de perder ele. Mas a invocação parcial é mais fraca do que a completa. Então o choque do Nui é mais fraco, o elefante fica mais leve e afins. Mas aí entra um detalhe. Se a sua liberação de energia amaldiçoada for maior, você consegue fortalecer as sombras. Então se você tiver um estoque alto de energia, dá pra manter a força original do Shikigami sem ter o risco de perder ele. Isso só gasta mais energia. E aqui começa a ficar insano de verdade. Dá pra fundir 2 ou mais Shikigamis, e melhor, dá pra personalizar de um jeito absurdo.
porque você pode juntar eles para fundir o físico dos dois, tipo essa Nui com Orochi, que fica gigante com uma potência maior na eletricidade, ou para fundir as habilidades deles. Então não é fixo, sabe? Se você fundir a Orochi com outra sombra, não é obrigatório ela ficar gigante. Você pode só pegar a força dela ou só a forma de cobra sem o tamanho colossal e afins. O Sukuna mostrou as fusões criando o Agito, que tem o Nui, a Rena, a Orochi, o Coelho e talvez o Tigre, que nunca foi mostrado inclusive. Na luta ele até pareceu fraquinho, mas ele é um dos Shikigamis mais fortes de todos os Jujutsu Kaisen. Ele fica atrás só do Mahoraga e talvez da Rika. E sabe quantas combinações dá pra fazer com isso? 1013 Shikigamis diferentes. Pensa só, funde o Coelho com o Nui e os Cães Divinos. Você tem um enxame voador infinito, cheio de garras e dentes afiados. É tipo um tanque de piranha, só que no ar. Ou então pega o Nui, sobe bem alto com ele e funde o elefante com a Orochi no céu. Parabéns, você criou um meteoro que vai cair e destruir uma cidade inteira. Uma fusão sozinha já consegue resolver a luta. E agora, indo pra minha mecânica preferida, o usuário das 10 sombras não precisa invocar um Shikigami sempre que ele quiser usar o poder dele, porque dá pra usar no próprio corpo. O Sukuna foi quem mostrou que dava pra fazer isso, mas ele só usou pra uma coisa. Ele invocou a água do elefante, disparando ela igual o sangue perfurante. E o efeito foi o mesmo, porque essa habilidade do sangue perfurante é uma referência ao corte com jato d'água, que você já deve ter visto nesses vídeos satisfatórios. Mas dá pra usar pra muito mais, pensa comigo. Usando as garras do Cão Divino pra atacar de perto, cada golpe fica mais letal. Usando a eletricidade do Nui, dá pra cada golpe seu travar e queimar o inimigo. Se você não souber usar energia reversa, dá pra pegar a da Rena, que já vem masterizada, dá pra inclusive aplicar em si mesmo a força acumulativa do touro, e eu vou falar disso daqui a pouco. Então, tá entendendo? Nessa parte, as 10 sombras já nem precisam mais ser uma técnica de invocação, porque você pode usar tudo em si mesmo. E por fim, o usuário das 10 sombras também consegue manipular as sombras. O Megumi entra na própria sombra e na dos outros, e ali ele consegue guardar qualquer coisa que ele suporte o peso. É tipo um portal secreto que você consegue entrar a qualquer hora e trazer o inimigo junto. Ou seja, mesmo tendo esse universo de coisas na técnica, se tudo der errado, você ainda consegue fugir. E agora vai uma opinião minha, mas se você tiver a malandragem, dá pra testar uma coisa também. E se você usar a energia reversa da Rena pra criar uma reversão de feitiço na técnica das sombras? É só um palpite, mas não tem nada em Jujutsu Kaisen que diz que você não consegue transformar isso em manipulação de luz. Isso aí já adicionaria mais um elemento na lista. E agora sim, com tudo isso na mesa, vamos falar do que você veio ver. Para domar o General Divino não tem muito segredo. Você precisa dar um único ataque forte o bastante para acabar com ele, sem ele ter a chance de se regenerar e se adaptar. O Mahoraga que você invoca no ritual vem selvagem e sem nenhuma adaptação anterior. Ou seja, essa é a versão zerada dele. Qualquer coisa com potência o bastante pode destruir ele. O Mahoraga precisa de tempo e exposição para o Dharma girar, mas se você não der esse tempo, ele morre. Simples assim. Então o que a gente sabe é que você precisa dar muito dano fatal que acabe com ele em poucos segundos. E se você tiver as outras sombras domadas, tem muitos jeitos diferentes de fazer isso. Por exemplo, lembra daquela fusão do Nui com o Coelho e os Cães Divinos que eu falei antes? Se você jogar 1000 deles em cima do Mahoraga de uma vez, eles podem roer ele inteiro sem sobrar nada em poucos segundos. Mas se ele conseguir revidar, ou se a roda der o primeiro giro, isso não vai adiantar mais. Aquela outra fusão da Orochi com o Elefante também até poderia dar conta, porque seria um dano colossal esmagando o General Divino de uma vez, então isso garante o dano. Mas o problema seria acertar, porque é muito lento invocar o Elefante e ele pode desviar também. Isso tudo funcionaria com a versão 1.0 do Mahoraga, mas essas ideias têm o mesmo problema, que é a reação dele. Então a solução é tirar a reação dele. Em Jujutsu, você consegue fazer votos vinculativos para ganhar uma vantagem em troca de algo proporcional. Dá pra usar isso de um jeito mais geral, tipo Nanami, que tem um voto que aumenta a quantidade de energia amaldiçoada dele, mas também dá pra criar votos que manipulem a sua própria técnica. Isso é canônico. O Sukuna fez isso para usar o corte do mundo, por exemplo, então nada impediria de usar para as 10 sombras também. Então pensa comigo. Se eu fizer um pacto para conseguir congelar o Mahoraga no início do ritual e decidir quando ele volta a se mexer, eu venço. Entrando mais no detalhe, teria umas regrinhas para esse pacto funcionar. Por exemplo, eu não posso fazer nada contra o Shikigami enquanto ele estiver congelado, então além de eu não poder derrotar ele paralisado, eu dou algo grande em troca. Por exemplo, para fazer esse pacto, eu fico uma semana inteira sem usar 7 das 10 sombras depois que eu derrotar o Mahoraga. E isso não estaria nem roubando, nem mudando o ritual e nem seria uma troca desigual também. Então, vamos para a execução. Eu invoco o Mahoraga num lugar isolado e ele fica parado olhando para mim. Eu vou pra longe, invoco o touro, miro na direção dele e o touro começa a correr. Quando o touro estiver quase acertando o Mahoraga, eu bato uma palma na hora certa e pronto. O General Divino não consegue reagir a tempo e o touro perfurante acerta ele com tanta força que ele explode e é aniquilado de primeira, sem sobrar nenhum pedaço inteiro dele.
O cara vai se liquefazer sem nem saber por onde começar a se adaptar. E só com isso eu já aposto todas as fichas que o ritual já acabaria. Mas quer garantir? Beleza. Manda o Nui fritar todos os pedacinhos e traz o coelho pra comer igual batata chips. Ia ficar tão assado e crocante que até eu ia ajudar ele a comer. E pronto, essa estratégia usando o touro perfurante e o voto vinculativo consegue cumprir tudo o que precisa para vencer uma Horaga. E assim, você acabou de domar o Shikigami mais forte da obra e tem nas suas mãos um semideus. Mas como a vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, no dia a dia, você vê que a internet te fez enxergar uma Horaga de um jeito errado. Sem dúvida, uma Horaga é extremamente forte, isso é fato, mas ele não é o ápice. Ele é a chave para derrotar qualquer um em Jujutsu Kaisen, mas o cara também tem os seus limites. Primeiro, que ele não se adapta instantaneamente. O Dharma dele precisa completar alguns giros, que para coisas simples são 4 e para coisas complexas são 5 até ele se adaptar em 100%. E isso leva tempo e precisa de uma exposição prolongada ao que ele vai se adaptar. Por exemplo, contra o Gojo levou bastante tempo até o azul não afetar mais ele. E outra, a evolução dele vai do específico pro geral. E o que isso significa? Que quando o Sukuna lançou o primeiro corte nele, ele se adaptou àquele desmantelar específico. Então a partir daquele momento, o mesmo desmantelar com a mesma força já não conseguiria mais acabar com ele. Ao longo da luta, o Dharma girou mais algumas vezes e ele se adaptou totalmente ao desmantelar, de um jeito que nenhum desmantelar em nenhuma intensidade conseguiria derrotar ele mais. Depois, ele se adaptou a qualquer corte do Sukuna, incluindo o privar, e depois a qualquer corte que exista. Além disso, ele não consegue se adaptar à morte, por exemplo. Ele não se adapta à gravidade também. E até a golpes físicos parece que ele não se adapta também. Ele só se adapta na medida em que algo causa dano nele ou o impeça de fazer alguma coisa. Então é por isso que, por exemplo, na expansão do Higuruma, uma Horaga não ia vestir um terno e virar um advogado. Na real seria mais sem graça. Ele se adaptaria à barreira e quebraria a expansão de dentro pra fora sem machucar o Higuruma. Mas se ele fosse atingido pela espada do carrasco, aí era hit kill mesmo. Além disso, ele se adapta a uma coisa por vez, e a combinação de duas ou mais coisas ele também não consegue acompanhar. Um exemplo disso é a luta com Gojo, porque ele se adaptou totalmente ao azul, ao Mukagen, à expansão do Gojo e quase totalmente ao vermelho. Mas o roxo foi uma coisa nova pra ele. Ele precisaria se adaptar do zero, não é invencível assim, sabe? E quando eu me imagino usando as 10 sombras, só me vem na cabeça pegar uma Horaga e bater nele 24 horas por dia com as outras sombras. Além de expor ele também a qualquer coisa que possa machucar, pra ele ficar invencível e eu poder usar sempre. Mas parece que não é bem assim que funciona. Uma Horaga selvagem não mantém as adaptações de um ritual antigo. Ele domado parece que também não acumula as adaptações. Até porque se acumulasse, o Sukuna teria abusado disso com certeza. Então por via de regra, sempre que você invoca uma Horaga, ele vem zerado e começa do zero. Ele é sim muito poderoso, mas depende do contexto. E as 10 sombras é uma das únicas técnicas em Jujutsu Kaisen que tem uma inspiração profunda e religiosa. Ela tem um significado. Ela é inspirada na lenda dos 10 tesouros do Shintoísmo, que basicamente na lenda, cada tesouro tem uma bênção e um símbolo diferente. E esse símbolo estampa os Shikigamis do Megumi. E esses que estão passando na tela têm um símbolo, mas alguns não têm. Tipo o coelho, o Nu e uma Horaga. Mas no caso dele tem um tesouro que se chama literalmente Espada de 8 Empunhaduras Makora, que é o nome japonês de uma Horaga. Então não precisa nem dizer que ele representa exatamente esse tesouro. As 10 sombras são um conceito que está ligado à espiritualidade. E é até triste uma técnica assim não ter sido mostrada no seu 100%. E apesar de muita gente achar que o Sukuna mostrou tudo o que ela tinha a oferecer, tem muitos pontos onde o Megumi se sai melhor usando. Apesar de o Sukuna ter sido sim o melhor usuário da história, sem dúvida. O Sukuna usou muito bem as 10 sombras, até porque foi ele que mostrou sobre as fusões completas, sobre o uso das sombras no corpo, sombras parciais e os votos. Mas essa não era a técnica principal dele. E o Sukuna só usou por causa do Horaga, então ele não extraiu o potencial máximo que ela realmente tem. Até porque também tem muita coisa que nem funcionaria na luta dele contra o Gojo, então não faria sentido ele usar. Então os pontos fortes do Sukuna foram uso parcial com a liberação alta para não perder as sombras, uso do poder das sombras no corpo, fusão do Agito e controle do Horaga, incluindo pegar o fardo da adaptação dele para si. Mas por mais que tenha muita crítica ao Megumi, não dá pra negar que ele é bem mais estratégico usando a técnica. Até porque é a única técnica que ele tem. Ele só é menos desenvolvido. Então se for pra pensar num usuário ideal das 10 sombras, que extrai todo o potencial que ela tem, olha só o que ele faria. Ele domaria todos os Shikigamis já sabendo quem ele invocaria completo, quem viria parcial e quem nunca sairia da sombra. Porque eu, por exemplo, usaria os cães divinos em invocação parcial quase sempre, porque eles são pra corpo a corpo e tem o risco de eles serem destruídos. O Nui ficaria meio a meio entre trazer ele completo e usar o poder dele no corpo, porque ele é útil pra locomoção, mas os socos elétricos seriam bem úteis também. Assim como o elefante, mas eu usaria mais a água perfurante mesmo. O coelho só é útil quando ele vem inteiro, então não faz sentido deixar ele parcial.
A Rena eu nunca usaria inteira, porque além de ser melhor usar energia reversa eu mesmo, não faz sentido deixar ela dando sopa e vulnerável, já que ela não parece ser do tipo que ataca. E sobre o touro, eu quase sempre usaria o poder dele no meu corpo também, porque ele comba muito bem com uma arma amaldiçoada, tipo a Osso de Dragão, que é essa espada da máquina. Basicamente, um dos poderes dela é dar mais impulso pro usuário, então o corte dela com a força acumulada do touro consegue partir qualquer coisa ao meio. Além de, claro, esse usuário usar mais as sombras para se locomover e carregar ferramentas, bem como o Megumi faz mesmo. E por fim, um usuário perfeito também usaria e abusaria dos votos vinculativos, porque caramba, eles dão muita vantagem. Até porque se tá no jogo, é pra usar. Eu não vou falar sobre expansão de domínio aqui, porque a expansão muda de usuário para usuário. E não dá pra falar como o Megumi usaria a dele melhor, porque com a expansão incompleta a gente nem viu tudo que ela consegue fazer de verdade. Mas é claro, eu queria muito ver ele em ação extraindo 100% das 10 sombras, porque eu sei que ele consegue, e porque a técnica é rica pra caramba, tanto em história quanto em usos possíveis. As 10 sombras estão fácil no meu top 3 de técnicas preferidas, porque existe uma infinidade de coisa que dá pra fazer com ela, e porque ela carrega um peso gigante dentro da obra também. O tesouro do clã Zenin não é só uma Horaga, é todo esse ecossistema de invocações. O General Divino é a sombra mais forte, mas não é a única. Na mão de um usuário ideal, ele vira mais uma peça nesse xadrez amaldiçoado que não depende dele para existir. E na mão certa, ele nem é necessário de verdade. E se esse vídeo te fez enxergar isso, você finalmente entendeu as 10 sombras. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve e deixa nos comentários a sua sugestão dos próximos vídeos, porque eu leio todas e isso ajuda demais o canal. Eu quero saber o que você quer ver. E se você quiser ajudar ainda mais o Lote Abissal, considere se tornar um membro. A gente tem um servidor exclusivo no Discord pra trocar ideia e interagir. Garanto que você vai curtir. Foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque o Lote Abissal é um espaço feito especialmente pra você. Então, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!